E aí, gente, o tutorial de hoje vai ser do personagem Yoko Kurama do anime Yu Yu Hakusho. Como vocês podem ver, eu já comecei sem as sobrancelhas e eu fiz um tutorial sobre como esconder elas, o link vai estar na descrição, beleza? Beleza. Então, você vai começar passando esse Master Prime da Maybelline na sua cara. Por quê? Porque vai hidratar, vai segurar melhor a maquiagem na cara e ela vai durar mais tempo. Então, com a sombra de olho laranja ou com batom laranja, corretivo laranja, você vai passar onde você tiver barba, se for o caso de tipo assim, sua barba deixar um esverdeado quando você faz a maquiagem. Se não deixar, você não precisa fazer essa parte não. Agora eu vou passar a base em forma bastante da Bobbi Brown na cor Cool Beige, porque ela é bem mais pálida que o meu tom de pele, mas na verdade é a cor do meu corpo. E com a Soft Point Sponge Applicator da MAC eu vou espalhar ele pela minha cara inteira. Vou usar o corretivo número 3 da Makeup Forever, ele é bem pálido, mas para essa base ele não é tão pálido assim. Eu vou passar nessa região abaixo dos olhos, espalhar com a esponja. E vou passar também na parte de cima do olho, que vai servir como um primer para olhos, se você não for usar um primer. Qual a importância do primer? Bem, quando você passa algo desse tipo, a sombra vai ter algo no que grudar, então a sombra vai durar muito mais tempo, então é bem melhor do que aplicar ela diretamente na pele. Para o sombreamento e iluminação, eu vou usar o Contour Cream Kit da Anastasia Beverly Hills no tom Light. Com um pincel, eu vou pegar esse marrom do meio e vou passar embaixo da minha bochecha. Basicamente o que eu fiz quando apliquei a base foi deixar a minha cara completamente lisa como uma tela e agora eu vou meio que esculpir nela, vou criar ossos, vou criar músculos onde não existem ou não parecem existir, usando sombra e iluminação. Vou passar agora nas laterais da cabeça para afinar mais o rosto. E agora com esse mais escuro eu vou passar só na parte de baixo, para deixar um pouquinho mais realista. Claro que não está nada realista, você ainda vai misturar isso com a sua pele. E também usando esse marrom mais escuro, eu vou desenhar um novo maxilar, começando acima do meu, mas terminando no meu próprio queixo. Porque isso vai afilar mais o meu rosto. O rosto do Kurama é bem afilado. Cuidado, esse negócio é perigoso. Usando o Soft Point Sponge Applicator, eu vou pegar essa cor mais clara, desenhar uma linha estreita na frente do meu nariz, para afilar ele também. Colocar um pouco no centro da minha testa, no centro do queixo. Também vou iluminar essa parte de cima da bochecha. Para enfatizar essa sombra que eu coloquei em cima da minha sobrancelha, eu vou colocar também luz do lado, mas não é algo tão necessário. Principalmente que vai ter uma peruca cobrindo tudo. Com o outro lado da esponja, usando o marrom do meio, eu vou criar o contorno do nariz. Só desenhar duas tiras do lado da tira de iluminação que você colocou anteriormente. E puxar elas até a sobrancelha. Não esqueça de puxar, porque é muito importante para deixar mais realista. Você puxa até a parte de baixo da sua sobrancelha. Na verdade não da sua, de onde vai ser a do personagem. Aqui eu comecei a misturar as cores, mas lembrei que tem mais um canto para passar a iluminação. Logo abaixo do marrom mais escuro, você também coloca um ponto de iluminação, que isso vai acentuar ainda mais essa cor. Agora finalmente usando a esponja,
Eu vou espalhar, esfumaçar um pouco as bordas que tenham ficado muito retas. Também contornei um pouco o meu pescoço, mas eu não vou entrar em detalhes nesse tutorial, vou fazer um tutorial só sobre iluminação de músculo no futuro. Usando o pó translúcido da MAC, eu vou fixar todos esses produtos cremosos na minha cara. Eu tinha pego o pincel errado. Se tiver alguma parte que você ainda acha que deveria esfumaçar um pouco mais, você pode com esse pincel, você passa com um pouco mais de força, que vai ajudar a espalhar um pouquinho mais o creme e esfumaçar. Se você achar que alguma iluminação, alguma sombra apagou demais nesse processo de passar o pó e esfumaçar, você pode passar um pouco mais, como eu passei novamente no centro do nariz, na bochecha e no queixo, e selar de novo com pó translúcido. Esse é o resultado da minha cara agora contornada, né? Você pode lembrar que antes era completamente lisa, completamente branca, e agora tem uns relevos que na verdade não existem, é tudo ilusão. Usando esse quadro de sombras de olho da Maybelline, eu vou agora contornar o meu olho, dar um pouco de vida, porque enfim. Usando a base, que é a cor mais clara, que é quase um branco, né, um nude meio branco, eu vou passar no centro e no início do olho, na parte interna. Usando a cor Crease, eu vou passar nessa região que é exatamente onde termina a minha pálpebra. Com a cor Liner, que é a mais escura, eu vou passar na borda externa e puxar um pouquinho até tipo assim, 1/3 do olho ou até metade do olho. Um pouco menos da metade. E aqui você vê a diferença entre um e outro, né? Sem essa sombra, o olho parece tipo assim, muito mais morto e estranho. Porque naturalmente a gente já tem uma coloração, uma pigmentação diferente nessa região do olho. Então quando você passa, no caso eu passei o corretivo, mas você passa um primer, qualquer outra coisa, você vai varrer completamente essa pigmentação, então vai ficar bem estranho. Usando esse lápis nude da Sephora, eu vou passar na linha d'água dos meus olhos, para aumentar um pouco mais, aumentar o brilho deles e aumentar um pouquinho o tamanho. Eu prefiro o nude do que o branco, porque o branco às vezes fica muito falso. Com esse delineador em gel da Maybelline, ele vem com esse pincel bacana, você vai fazer uma linha embaixo da linha que você fez com o pincel nude. Vai puxar uma asinha para cima no final, mais vertical do que horizontal essa asa, lembre-se disso. Depois você vai esticar o olho, porque para mim é mais fácil ter muita pele no olho, então se eu não esticar fica uma cagada muito grande. Então eu vou esticar o olho e vou puxar até mais ou menos o meio do olho. Agora eu vou contornar a parte interna do olho. É natural que fique uma curva em forma de S em cima do olho do delineador, mas você tem que evitar isso. Quer ela o mais horizontal possível, do meio do olho até a extremidade. Então, você vai passar mais delineador para consertar isso, mas não vai aumentar nem a ponta, nem o meio do olho. Vai passar somente entre esses dois pontos. Quando eu fiz o outro lado, eu percebi que o outro lado ficou um pouco mais grosso, então eu vou engrossar esse primeiro. Lembrem, tente deixar o mais horizontal possível, então quando vocês estiverem puxando e estiver chegando já no meio do olho, não vai além disso, para aí. Usando esponjinha dessa, ou até um pincel pequeno, você vai esfumaçar a parte de baixo do olho. E ao mesmo tempo que você esfumaça, você pode puxar ela um pouquinho mais para o centro do olho, estendendo um pouco mais a linha que a gente fez no início. Usando agora um delineador líquido, uma ponta fina, vou escurecer um pouco mais essa linha em volta do lápis nude e também consertar as imperfeições que podem ter acontecido. Agora é hora do cílio postiço. Normalmente as colas de cílio vêm assim, às vezes não vem com um pincelzinho, de qualquer forma. Você vai passar na base do cílio, mais concentrado nas duas extremidades, porque é onde o cílio tende a descolar.
E aí você vai posicionar na linha externa superior do delineador que você colocou. Não vai ser colado junto com o seu cílio, justamente para criar essa ilusão do olho mais retangular e grande de anime. Agora você vai passar o rímel. Esse rímel é da Maybelline. Todos os produtos vão estar na descrição do vídeo. Finalmente, com o Curvex, você vai juntar o seu cílio no cílio postiço e também curvar ele um pouquinho para cima. Hora dos cílios inferiores. Eles vêm que nem uns matinhos desses. Você vai colocar um pouco de cola na mão, com a pinça vai pegar um, vai mergulhar na cola e vai colocar no seu olho. Para essa maquiagem eu usei 3 de cada lado. Usando o mesmo delineador gel que a gente usou agora há pouco, eu vou desenhar a sobrancelha. Usando um pincel pequeno e aquela cor mais clara do kit de contorno da Anastasia Beverly Hills, eu vou iluminar essa parte de baixo da sobrancelha. E ao mesmo tempo que eu ilumino, eu vou estar também corrigindo qualquer imperfeição que eu tenha feito enquanto eu estivesse riscando ela. Agora já estou de lente com parte do cosplay. A câmera tinha descarregado, por isso a iluminação está um pouco diferente. Eu estou colocando corretivo em cima da sobrancelha que eu fiz, para deixá-la menos escura e também porque a sobrancelha do Kurama, na verdade, o início dela não tem tanto cabelo assim e é meio assanhado. Então é isso que a gente vai fazer. Usando o delineador líquido, você vai riscar vários fios nessa parte da sobrancelha. E agora é hora da peruca. Bem, no momento o canal está sendo focado somente em maquiagem. No futuro eu vou fazer alguns vídeos sobre peruca, então não devia estar dando essa dica agora. Mas essa é uma dica muito bacana. Se você tiver Spirit Gum, que é essa cola que normalmente as pessoas usam para colar próteses, você pode passar ela do lado da sua costeleta, na pele, até mais ou menos a altura do nariz. E depois você dá umas batidinhas com o seu dedo até ela ficar bem grudenta mesmo. E simplesmente coloca o cabelo por cima. Isso vai segurar o cabelo na sua pele e meio que vai criar a ilusão de que é cabelo tipo... vai ficar menos peruca, porque normalmente a peruca quando você coloca, principalmente essas longas, às vezes dá pra ver a costeleta, dá pra ver a sua orelha pelo lado de dentro da peruca, então é um negócio bem feio. Usando essa técnica, não importa o quão forte você balance a cabeça, ela vai continuar bonita, arrumada do jeito que é pra ser. Essa franja é muito volumosa, meu Deus. Então, esse é o resultado final. Espero que vocês tenham gostado. Se sim, deixa um like, compartilha com quem você acha que vai se interessar. Deixe também sugestões de personagens para fazer tutorial dos próximos vídeos. E não se esqueça de se inscrever no canal, certo? Até a próxima quinta.